Olá, internautas, a Web TV do Portal Amazônia hoje vai falar sobre esportes em ascensão na Amazônia. Esse tema foi definido para o Amazônia Interativa porque uma das matérias mais acessadas durante a semana foi a respeito do rugby na Amazônia. Eu acredito que vocês já estejam vendo aí na telinha de vocês a matéria. Olha só, foi uma das matérias mais acessadas durante a semana, falava a respeito da ascensão do esporte, das dificuldades e, lógico, né, do interesse do público, dos atletas em relação ao rugby. Olha aí a matéria, foi uma das mais acessadas durante a semana e mais comentadas também. Olha só aí, bom, né? E além dessa matéria, no início do ano, nós também produzimos uma outra sobre futebol americano que foi bastante acessada. Vocês gostaram muito também, olha só. Tá vendo? Bacana, né? Então, para falar a respeito desses esportes, né, para falar a respeito do assunto, nós trouxemos aqui o presidente da Liga Norte de Rugby, o Bruno Guterres. E ele veio acompanhado da Dara Sharif, que é uma atleta também, pratica rugby aqui na região. Né? Pessoal, obrigada pela presença de vocês, por vocês terem aceitado nosso convite. Nada, bom dia. Então, eu vou começar perguntando, né, lançando a pergunta, quais são as maiores dificuldades para profissionalizar o esporte aqui na nossa região? Bom, Isabel, primeiro de tudo, bom dia à comunidade amazônica amazônica que curtiu a matéria sobre o nosso esporte. Pra gente é um prazer estar aqui de novo. Eu estou quase já ganhando o crachá de funcionário da casa aqui, tanto vir ao AmazonSat para conversar sobre o rugby, para falar do rugby, da liga, do propósito do rugby. O grande desafio, na verdade, do nosso esporte é se fazer conhecer para o grande público, né, para que as pessoas consigam compreender o que é o esporte. Ele tem algumas especificidades na forma de ser praticado que nós temos uma cultura muito simples, a monocultura do futebol, que é jogar uma bola dentro de um quadrado, num espaço de 4 linhas e fazer lá um golzinho com tijolo, com sandália, com qualquer coisa que sirva, e a bola pode ser até de papel. Então, quebrar um pouco essa barreira é o grande desafio para nós, primeiro de tudo. Fazer com que o esporte seja cativado pelo grande público, seja conhecido do grande público, é a nossa grande missão e é o nosso grande desafio. Profissionalizar já é um segundo passo. O Brasil vive de esporte profissional, eu digo isso por experiência própria minha, de familiar, de parentes mesmo, de amigos. Atleta profissional no Brasil tem uma vida muito difícil, muito difícil. Então, o rugby em si, no Brasil, ele é praticamente amador. Ele é quase profissional para alguns atletas. Então, assim, são muitos os esforços que têm acontecido no sentido de profissionalização, mas ainda são bem incipientes, bem iniciais para o que se imagina como... nem se compara com o futebol. Não à toa, eu sempre remeto a isso, a campanha que a Topper fez, que foi vencedora, inclusive, perdão por fazer a menção a marcas, mas foi uma campanha que falava do rugby, que dizia, um dia ele será grande no Brasil. Sim. E tinha vários episódios engraçados, como a primeira Maria Chuteira do rugby, que na verdade era a esposa de um jogador de rugby, que de fato ninguém conhece. Então, assim, o melhor jogador de rugby do Brasil desculpa o termo, não é ninguém conhece. Não é alguém que atinja um grande público, que seja um ídolo do esporte ainda, né? E aí o nosso grande desafio é fazer com que esse quadro mude, né? Que nós passamos a ter ídolos no esporte, que o esporte seja conhecido, reconhecido, que as pessoas possam amar aquele esporte e torcer pelas equipes e por aí vai. Entendido. E Bruno, assim, como é que o rugby? Ele tem, a gente vai falar a respeito da aceitação ainda do esporte, mas o rugby ele tem um estigma de esporte violento, né? É um esporte de muita força, né? A gente tem uma atleta feminina aqui, uma praticante, né? Como é que é conquistar atletas, né? Pessoas simpatizantes, né? Para um esporte como esse? E Dara, você também comenta. Bom, esse é um dos desafios ainda. O rugby é um esporte de contato, como vários outros esportes de campo que demandam contato, como o handebol, como o próprio futebol, o basquetebol, e por aí vai. E
É um desconhecimento em razão do esporte, né? Então, assim, nós mesmos, quando começamos o rugby aqui há mais de 20 anos, tínhamos um estigma de tratá-lo como um esporte de truculentos. E isso foi uma imagem que nós fomos desenvolvendo, alterando para o que nós temos hoje, que é a real compreensão e o real entendimento do que é o rugby. Então, ele é um esporte, na verdade, de cavalheiros, e damas também. Ele prima por uma série de valores que nenhuma outra modalidade esportiva prima. E existe todo um respeito, até os tratamentos dentro de campo. Nós nos tratamos por senhor e senhora. O árbitro é uma figura intocável, é um ser supremo em campo. Ele é um esporte de caráter altamente inclusivo. Então, nós precisamos e temos trabalhado para desenvolver, para mostrar para o público, e isso as mulheres nos ajudam muito, que é um esporte que pode ser jogado por todos, praticado por todos, e dessa maneira pode ser uma ferramenta para conhecimento dele e para a superação dessas barreiras. Então, até mesmo para a retirada desse estigma, porque ele é um esporte de muita energia. Os jogadores em campo, as equipes se doam muito em campo para jogar. E isso é reconhecido e isso é muito apreciado para quem assiste o jogo. Você se encanta justamente por isso. Existe uma dedicação coletiva em campo, você tem uma entrega, os vínculos que você cria em campo com os atletas, sendo um jogador deles, você se sente parte de uma nova família. Então, assim, conhecer esses valores, conhecer esses princípios muda bastante essa forma de ver o jogo, né, de ver como um jogo violento. Ele não é um jogo violento, ele é um jogo altamente técnico e estratégico, de bastante contato, isso é fato, isso é até perfeitamente normal, mas ele não é um jogo violento. Entendido. Bem, eu também tinha feito a pergunta direcionada à Dara Sharif, né, que veio acompanhar aqui o Bruno. A Dara já vai responder quando a gente for falar a respeito da aceitação do esporte, né, no grande público, porque o Moisés Bentes, que é o segundo convidado, na verdade, terceiro convidado, né, porque a Dara e o outro atleta do rugby, que também está aqui, são nossos convidados, né, vieram aqui falar a respeito desse esporte. O Moisés Bentes é do futebol americano, né? A gente falou no começo do programa a respeito da matéria que a gente fez no começo do ano e que também teve bastante acesso, foi bastante comentada, né? Agora eu vou fazer, o Moisés vai responder pra gente a mesma pergunta que o Bruno respondeu, né? Quais são as maiores dificuldades do futebol americano aqui na região? Bom dia. A maior dificuldade do futebol americano eu acho que a aceitação do público pro nosso esporte, que ainda é visto como um esporte violento, né? Quando na verdade o futebol americano é um conjunto de força, agilidade, estratégia, inteligência e muito estudo, muita dedicação, entendeu? E eu acho que a maior dificuldade pra gente hoje é a aceitação, não só pelo público, mas pelas pessoas que a gente busca o incentivo, né, tanto na parte do poder público, poder privado, e eu acho que essa é a maior dificuldade da gente aqui, tanto em Manaus quanto no Brasil. Gente, e qual é o perfil do praticante do rugby e do futebol americano aqui na Amazônia? São profissionais liberais, são atletas de outras modalidades? Qual é o perfil da pessoa que pratica esses esportes aqui? O Moisés pode responder primeiro aí. Por favor, Moisés. Bom, no futebol americano nós temos pessoas de todas as áreas, desde apenas estudantes de 15 anos até empresários de 40 anos, entendeu? De todas as áreas. E esse é o perfil profissional, mas se nós formos falar também fisicamente, eu costumo dizer que o futebol americano é um esporte democrático. Ele tem espaço para todo mundo, espaço para o pequeno, para o alto, para o magro, para o gordo, para o forte, para o fraco, entendeu? Nós temos um lugar para todo mundo ali. E do rugby, Bruno? Eu poderia fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da resposta do Moisés, mas eu prefiro falar um pouco. São esportes que até têm uma natureza muito similar, então são altamente inclusivos. E o nosso espectro de jogadores e jogadoras ele é enorme. Hoje nós inclusive estamos cada vez mais trabalhando a questão de formação de crianças como jogadores de rugby, que é para que ela conheça o esporte e assim entenda como é bonito jogar. As crianças são esportes coletivos mesmo, não tem aquela figura do
é o delegado que pega a bola e não passa a bola para ninguém. Não dá para jogar o esporte desse jeito, porque eles são altamente coletivos. As equipes, elas trabalham como massas, então como grandes massas que têm que batalhar com a massa oposta para poder ganhar campo, o controle da bola e por aí vai. Então nós temos aí desde crianças de 9, 10, perdão, até menos do que isso, porque assim, é bonito demais ver uma criança brincando com a bola nossa ali, isso o Moisés vai concordar comigo. Gente, e tem que ter preparo físico, porque eu vejo que vocês têm um porte, né? Assim, tem que ter, ainda que de maneira amadora a pessoa tem que se preparar? Toda atividade física, ela demanda vamos dizer, um requisito físico. Acho que até o nosso amigo Márcio Thiago, que é fisioterapeuta, pode falar até melhor do que são eu. Todos muito grandes, assim. O esporte, ele demanda, digamos, o profissional, ele é um esporte de estratégia. Então, a estratégia você pode trabalhar até... eu sempre comento isso, eu lembro da seleção francesa de rugby de anos atrás. Ela, tradicionalmente, era uma seleção pequena. Eles não eram muito fortes nem muito pesados, mas eles eram muito ágeis. Então eles conseguiam se contrapor, e é uma das potências do rugby no mundo, se contrapor às demais equipes, que eram verdadeiros cavalos de jogadores, 2 metros. Eu era mediano dentro do grupo, seria mediano pela estatura, pelo porte. Eles conseguiam vencer, conseguiam ganhar partidas, conseguiam avançar as competições, porque eles tinham uma estratégia de jogo diferente das outras equipes. Com o passar dos tempos, o esporte vai se tornando, sobretudo o profissional, ele vai se tornando cada vez mais específico. Ele demanda que os atletas sejam... o princípio olímpico, o sítios, altios e fórceos, né? Seja cada vez mais rápido, mais alto e mais forte. Então, você tenta elencar os 3 elementos para que você tenha atletas, todos eles em excelência. Então, na forma física, no condicionamento, no porte físico e por aí vai. Então, é um processo natural de qualquer esporte que se profissionaliza. Você tentar ter eficiência de atletas. Mas voltando à questão do nosso espectro, para você chegar a esse fator profissional, atleta de alto rendimento, você tem que trabalhar muita coisa antes. Então, assim, você tem que massificar o esporte. Então, você tem que trabalhar desde a criança, para ela começar a ter o conhecimento, como somos nós brasileirinhos quando aprendemos o futebol. Mal sabemos andar e nos dão uma bola e nós começamos a chutar e gritar gol. Então, assim, esse é um princípio que nós precisamos trabalhar nas nossas modalidades, que não são, não tem uma herança, né, de esporte no Brasil, principalmente, para que seja conhecido, seja massificado, seja passado à população, às pessoas e gerações e gerações e gerações de jogadores possam curtir isso, né? Tá certo. Moisés, e assim, a indumentária do futebol americano, ela é um pouco mais incrementada que a do rugby, né? É caro praticar esse esporte? Como é que fica a questão dos custos? Olha, é um assunto meio complicado de falar, mas... E também para comprar, né? Que a gente não vê em lojas de artigos esportivos, né? A gente vê a bola, mas a gente não vê aquela indumentária com muita frequência, né? Sim, pois é. Hoje, atualmente, é bem caro, sim, jogar futebol americano, né? Hoje nós trabalhamos, inclusive quando nós pegamos assim, novos jogadores nos nossos times, eles sempre perguntam, e nossos equipamentos? Vem com vontade primeiro, para depois a gente ir galgando esses outros passos, né? Porque são bem caros. No Brasil, se nós formos comparar preços do Brasil e Estados Unidos, uma diferença de que um equipamento que custa X nos Estados Unidos e no Brasil custa X ao quadrado, para você ter uma ideia. Então, é sim bem caro jogar futebol americano no Brasil. Mas o crescimento do esporte está fazendo isso ter outros olhos nas empresas que fabricam, nas empresas que fabricam, né, esses importado ou já tem aqui, ou fabricam aqui no Brasil? Então, tem apenas uma empresa que fabrica e apenas os protetores de ombros, né, que são shoulder pads. Então o restante todos são importados, os capacetes são importados, todos diretamente dos Estados Unidos, entendeu? Entendido. Interessante isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Eu aproveito até para fazer uma polêmicazinha aqui com o Moisés, na verdade. Apesar de realmente eles demandam muito mais recursos materiais do que nós para jogar, a nossa dificuldade de adquirir os materiais de rugby é muito maior que a deles, inclusive.
Nós precisaríamos, em tese, simplesmente de uma bola de rugby, um uniforme normal de futebol, com uma chuteira, meião, um short, camisa, e que são uniformes reforçados, porque o jogo tem muito contato. Não dá para ser uma camisa simples, a camisa tem que ser, ela é um dry fit 3 vezes a densidade, é um tecido muito resistente, porque você tem muita pegada no jogo em si. E o protetor bucal para você não perder os dentes, né? Por causa do contato ali. Não que tenha troca de socos no jogo, não. Mas é porque tem muito contato, né? Isso. Você, assim, o movimento de taclear, que é muito parecido ao futebol americano, você utiliza o tronco para isso e às vezes você coloca o rosto em contato. Mas não acontece tantos acidentes no rugby como no futebol, aproveitando para descaracterizar a coisa aí. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de comprar material. O Brasil, justamente pelo fato do esporte não ser muito conhecido, não ser um esporte de massa, ser tido por muito tempo como um esporte de elite, das elites nobres dos grandes centros do Brasil e tudo mais. Não custa falar, o Charles Miller, que trouxe futebol para o Brasil, ele trouxe também uma bola de rugby para o Brasil, no mesmo momento que ele trouxe a bola de futebol, só que a bola de rugby ficou como um esporte de elite, né? Então, e o futebol virou, que nós somos a nação do futebol. Então, assim, nós temos a dificuldade de comprar material, nós compramos material em libra, né? Então dólar é menor do que a libra. Não sei, atualmente, né? O câmbio está muito desfavorável. Não sei a quanto fechou na última sexta-feira, né? Não nos lembre essa informação. E o fato de conseguir esse material é difícil. Nós temos, inclusive, praticamente trabalhado uma ideia de criar cadeias, como eles estão fazendo também no FA, que os fornecedores de material esportivo para nós, do uniforme de rugby, são pessoas que nem sabiam como é que fazia o uniforme de rugby. E por falar em uniforme, Bruno, eu quero aproveitar, deixa para chamar a Dara aqui, por favor, fica aqui do lado do Bruno. Também lá, outra, pode ficar do lado do Bruno, Dara. Aí, Bruno, você passa o microfone para ela, que ela vai responder a pergunta pra gente, né? Como foi que ela se interessou pelo rugby? A Dara, que antes do programa começar, estava falando aqui para mim que é bailarina. Acreditem. Né? A gente acredita que as bailarinas sejam delicadas e tudo mais, mas a Dara está aqui para mostrar que somos delicadas sim, mas também temos força, né, Dara? Sim. Responde aí pra gente. Bom dia. O rugby entrou na minha vida pela ESPN. Eu assistia desde 2010 e era maravilhoso assistir aquele esporte que eu não entendia bolhufas do que estava aparecendo na TV. Mas, então, eu vim para Manaus, eu sou acriana, me mudei para cá e eu dancei uns 2 anos. E eu era fascinada por aquele esporte. E aqui eu achei um time, que é o Aroaque Rugby. Mostra a tua blusa, né? Aqui. Tá aí o uniforme que o Bruno estava falando, né? Olha só. Se você aproveitar para pegar na camisa, você vê que a camisa tem uma densidade. Dá para ver daqui que ela é diferente. O Marcelo, né? Então, o Márcio também. Márcio, por favor. Gente, dá para mostrar aqui o Márcio. Nossos modelos aí. Que também está usando. Olha só aí as blusas do rugby. São equipes que fazem parte da Liga Norte, lógico, né? Olha só aí, gente. É a mesma equipe, na verdade, mas é masculino e feminino. Olha só. Tá vendo aí? Beleza. Então, gente, muito obrigada pela contribuição de vocês, tá bom? Foi a Dara e o Márcio que são praticantes do rugby aqui na região. Agora, Bruno, fala pra gente um pouco a respeito da Liga Norte. Sim, a Liga Norte foi uma iniciativa coletiva de clubes e atletas de buscar um caminho para a profissionalização do esporte, seja como evento, seja como estrutura, seja como política. Então, nós temos aí o desafio da região amazônica, que é metade do território nacional, de desenvolver esse esporte nessa região gigante que nós temos, que é muitas vezes deixada de lado pelo poder central, vamos chamar assim, né? Seja a Confederação Brasileira, seja o Ministério do Esporte e por aí vai. E com o intuito justamente de trabalhar, de desenvolver a região, a regional, desenvolver clubes na região, desenvolver projetos na região, pensar na região amazônica como um todo.
Então, trabalhar essa rede, fortalecer essa rede, utilizar os canais de redes sociais, os inúmeros canais que nós dispomos hoje para fortificar a imagem do esporte, para fazer conhecer o esporte, né, que hoje é muito mais simples você ver, você num clique, num teclado do seu celular, você consegue entrar em contato com alguém que está no outro lado do mundo, que está na Europa, que está nos grandes centros do rugby. Então, fazer uso desse tipo de mecanismo também, para que o mundo também veja o rugby na região norte, veja o rugby no Brasil. Eu sempre comento que eu tenho a oportunidade de ver e de encontrar pessoas do rugby mundo afora, e quando eu me apresento como um brasileiro da região amazônica que joga rugby ou que trabalha com rugby, eu sou tido como quase uma aberração, né, uma peça de safari. Então, assim, e hoje eu quero me utilizar desse quadro de peça de safari para que as pessoas tenham essa curiosidade de procurar o rugby aqui, como nós já tivemos em várias ocasiões. As pessoas de fora mesmo virem procurar e ficarem espantadas em saber que existem várias equipes de rugby na região norte, que existe rugby na região norte do Brasil, e que é um rugby de qualidade, crescente, que abrange homens e mulheres e cada vez mais um público maior. Então, assim, nós estamos num processo, e a Liga faz parte desse processo. A Liga, ela se mostra como uma entidade para operar e trabalhar esses pontos. Então, buscar patrocinadores, trabalhar a propriedade do licenciamento das equipes. Então, nós pretendemos vender uniformes, vender camisas, fazer com que as pessoas curtam as equipes. Então, elas, eu quero torcer pelo time tal, eu quero torcer pelo time tal. Interessante. Conhecer a história dos times, conhecer os jogadores, ver que existem talentos no esporte na região. Capitalizar em todos os sentidos. Sim, né? Realmente dispor de uma estrutura que chegue ao profissional, que tenha algo que até no Brasil não existe muito isso, a não ser no futebol, e nós possamos desenvolver cada vez mais no nosso esporte, né, que é o objeto disso tudo. Moisés, e você pode falar para a gente a respeito se tem alguma liga também, alguma confederação, alguma coisa de futebol americano, e falar a respeito das competições que vocês vão promover esse ano? Então, atualmente nós estamos com a Federação Amazonense de Futebol Americano, né? E Reúne quantas equipes? Atualmente nós temos 6 equipes e 2 em formação, para possivelmente participarem já no próximo ano. E nossos campeonatos, nós vamos ter agora no dia 1º, 2 e 3 de maio, nós vamos ter o Jungle Ball, que era realizado em Manaus, em parceria com os times de Belém. E agora ele vai ser realizado em 2 chaves, uma chave em Belém e uma em Boa Vista, que a gente está querendo, em parceria com o time de Boa Vista, expandir o esporte para lá. E vocês estão presentes em todos os estados da Amazônia? Eu creio que só não em Porto Velho. Em Rondônia. Em Rondônia. Creio que só não. Na verdade, em Rondônia tem um time sim, mas não é na capital. Acredite, é em um dos municípios, mas não é na capital. O Jungle Ball vai ser realizado em Boa Vista, né? Como eu falei, 1º, 2 e 3 de maio. E também dia 30 de maio começa o Campeonato Amazonense, que aí é onde as 6 equipes se reúnem para disputar. Dia 30 de maio agora. Isso, dia 30 de maio. Fiquem ligados, hein? Dia 30 de maio. E também há projetos para ser criado uma Superliga Norte, né? Porque a Confederação Brasileira de Futebol Americano, ela divide como se fosse a primeira e segunda divisão em Liga e Superliga. A Superliga é como se fosse a primeira divisão e a Liga é como se fosse a segunda divisão, né? E nós estamos querendo criar a Superliga Norte, e como nosso campeonato acaba em meados de agosto, então a gente está querendo implementar isso a partir de agosto para que nós venhamos ali competir, né, com os outros times do Brasil. Interessante, Moisés. Gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Tem muita coisa que a gente pode falar a respeito desses esportes que estão em ascensão. Eu quero pedir agora as considerações finais dos nossos convidados, começando pelo Bruno. Bom, eu acredito que o Moisés também pensa a mesma coisa. Nós temos a agradecer muito a oportunidade sempre de falar do nosso esporte na televisão, a atingir o grande público.
colocar à disposição a Liga Norte de Rugby para conversas, para patrocinadores, para interessados, futuros simpatizantes, pessoas que já viram o rugby em algum momento da sua vida. Nós temos a fanpage da Liga Norte de Rugby, então é facebook.com/Liga Norte Rugby. Você lá encontra os canais, inclusive, de contato para entrar em contato comigo, entrar em contato com o Célio, com o Daniel, que são os outros que estão à frente do projeto da Liga Norte. E nós temos assim, nós queremos apresentar ao público, seja iniciativa privada, seja o poder público, seja a sociedade, uma proposta de estrutura de esporte que consiga abrigar e abarcar uma série de interesses e, inclusive, desenvolver negócios, né? Então, nós realmente temos essa ambição de desenvolver evento esportivo. Me dói termos tantos equipamentos urbanos, equipamentos esportivos em Manaus, e sequer podemos utilizá-los com os nossos eventos e fazer com que o público vá ao estádio. Nós não temos cultura de estádio em Manaus ou na região amazônica, então temos que trabalhar isso cada vez mais. Então, para isso, nós temos que apresentar algo que vale a pena a ser empregado nesses equipamentos e que as pessoas consigam, aos poucos, aderir a essas propostas, né? Então, a Liga Norte Rugby está à disposição para conversa. O meu telefone, eu posso falar? Por favor, pode falar. O meu celular é 988233366, 988233366. Então, patrocinadores interessados, pessoas que queiram investir na iniciativa, investir no projeto da Liga Norte Rugby, que sejam simpatizantes das equipes mesmo e tenham algum interesse em investir na proposta, nós estamos inteiramente à disposição para contato, para desenvolver isso aí. Tá certo. Moisés, por favor. Como o Bruno falou, é realmente uma honra, como falei para você também no telefone, é uma honra para nós termos uma oportunidade de divulgar nosso esporte, porque dói, como ele também disse, dói em dizer que as portas às vezes são meio que fechadas para nós, mas nós também nos colocamos à disposição para quem tiver interesse de praticar futebol americano. Hoje eu não vim como representante da federação, eu vim como representante do Amazon Blackhawks. Então, as pessoas que tiverem interesse de procurar os times, pode acessar facebook.com/FEANFA, que é o Facebook da Federação Amazonense de Futebol Americano, e pode acessar nosso Facebook também, que é facebook.com/BlackhawksFA. Nós estaremos à disposição para receber todos que tenham interesse ali em praticar futebol americano. Abrindo só um parênteses no comentário do Bruno, que foi em questão dos incentivos dos materiais que nós temos hoje para utilizar e que não são cedidos para a gente por algum motivo, né? E que nós queremos não bater de frente com ninguém, mas nós queremos uma oportunidade de mostrar que nossos esportes podem ser promissores para a cidade, que nossos esportes podem contribuir com a sociedade. Nós queremos apenas uma oportunidade para mostrar, como ele falou, que o esporte vale a pena. Nós estamos preparados para realizar esses eventos, estamos nos preparando, estudando cada vez mais para que nós venhamos fazer eventos promissores, e assim que nós tivermos a oportunidade, nós prometemos não decepcionar. Obrigada, Moisés. Obrigada, Bruno. Pessoal, continue nos acompanhando pelo portal amazonia.com. Se vocês quiserem saber mais informações a respeito desses e outros esportes, como arquearia, canoagem, esses esportes que estão em ascensão aqui na Amazônia, continue acessando o portal amazonia.com. Procure-nos também nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Só procurar Portal Amazônia tudo junto que você vai nos encontrar. Eu agradeço a sua audiência e até semana que vem.